Olá, seja bem-vindo à aula 14 do módulo 1 do nosso curso Seguindo Jesus. Nós estamos estudando várias passagens do começo do ministério de Jesus, eu espero que você esteja gostando. Hoje o tema da aula é esperança para os doentes. E você sabe que se tem uma coisa que demonstra para nós a nossa impotência é quando a gente lida com a doença, tanto nossa quanto de alguma pessoa que nos é próxima. É horrível perceber quão impotente nós somos, a incapacidade que temos para lidar com os menores seres que nos fazem ficar doentes. E se a doença é grave, aí é que a gente percebe que não consegue fazer nada mesmo. Poucas coisas têm o poder de mostrar a nossa impotência como a doença. Se a gente descobre que está mal, rapidinho a gente corre para encontrar ajuda profissional na esperança de que não seja algo grave, porque se for grave a gente se desespera, né? Agora imagine viver alguma doença na época de Jesus. Na época de Jesus era muito mais dramático, né? O tratamento médico não era tão avançado como hoje, não havia como descobrir o que causava as doenças, os problemas eram tratados apenas em relação aos seus sintomas, com o conhecimento científico da época que era muito limitado. Nós somos privilegiados por viver nessa época, mas na época de Jesus, sim, existiam muitas pessoas doentes, pessoas que experimentavam um desespero ainda maior. Doenças que hoje são controladas, como a lepra, né, conhecida como hanseníase, na época de Jesus elas podiam ser mortais e a pessoa que contraísse essa doença realmente tinha seu atestado de desgraça assinado. Era terrível. E Jesus apareceu com poder para curar os enfermos. Você leu durante a semana. Muita gente doente seguia Jesus por todo lado na desesperada esperança de ser curada. E eram multidões e multidões de pessoas em vários povoados, gente acometida de todo tipo de doença, vinha até Jesus nessa esperança de que ele as tocasse, de que ele as curasse das suas enfermidades. Olha, parte dos doentes tinham problemas espirituais causados por demônios e Jesus também libertou eles. Então não eram só problemas físicos, doenças físicas que Jesus curava, mas doenças espirituais também. A gente sabe que o mal existe. A Bíblia relata com clareza a presença de demônios, a existência de demônios e como pessoas eram acometidas por esse mal, sendo possuídas por esses demônios. Gente com esse tipo de problema também era ajudada por Jesus. Ora, com o mundo espiritual, a ciência pouco pode nos ajudar. Ela sequer acredita na existência de demônios, na existência de forças demoníacas e espirituais que podem controlar a vida de pessoas. Olha, naquela época, Jesus também lidou com isso e também expulsou esses demônios. Para nós hoje, problemas espirituais também podem ser resolvidos em Jesus. Muitas vezes, Jesus curou a todas as pessoas que vieram buscar a sua ajuda, sem qualquer distinção, confirmando e promovendo a esperança daqueles que o buscaram. Ou seja, as pessoas colocaram esperança em Jesus, viajaram sei lá quantas horas, sei lá quantos dias para encontrar com ele, e muitas vezes todos os que vieram foram curados. Jesus não descansou até ter atendido todas essas pessoas, curado todos os enfermos, expulsado todos os demônios e assim ter abençoado toda a multidão que foi atrás dele. Outras pessoas tinham tanta fé em Jesus que receberam a sua cura apenas por tocar nele. Elas não chegaram a se manifestar dizendo, Jesus, estou com esse ou com aquele problema. Algumas pessoas pensaram, se eu conseguir tocar na roupa dele, eu vou ser curado. Você sabe que eu estou falando daquela mulher que tinha um fluxo de sangue e que pensou na sua cabeça, se eu ao menos tocar nas suas vestes, eu serei curada. Ela já tinha gasto muito dinheiro com o tratamento médico daquela época, sem qualquer melhora significativa, mas ela colocou fé em Jesus e foi até Jesus com seu problema, pensando em tocá-lo, e realmente quando ela tocou em Jesus, ela sentiu no mesmo instante que ela foi curada, e pior, Jesus também sentiu que saiu o poder dele, e ele parou tudo e perguntou, quem é que me toca? Os discípulos ficaram assim, Jesus, está todo mundo te apertando, como é que você está perguntando quem é que te tocou? Um monte de gente te tocou. E Jesus falou, não, eu senti que saiu o poder de mim. E aí a mulher se manifestou, contou do problema dela, e Jesus elogiou, dizendo, a tua fé te salvou, vai em paz, você foi curada.
É interessante ver que a fé de tocar em Jesus já foi suficiente para a pessoa ser curada. É muito inteligente colocar fé em Jesus. É uma boa escolha levar a Jesus seus problemas, sejam eles físicos, sejam eles espirituais. Jesus tem poder para lidar com qualquer condição e Ele pode com todas essas coisas. Uma outra coisa que nos surpreendeu nessa semana foi que um oficial romano, ou seja, um gentil, um cara que não conhecia o Deus de Israel, não pelo menos de infância, né? Era um oficial romano. Ele surpreendeu por sua humildade e convicção do poder e autoridade de Jesus sobre a doença. No caso dele, ele foi até Jesus pedindo ajuda para um servo seu que estava doente, e Jesus falou: pois bem, eu vou com você. Só que esse romano sabia que não era conveniente que um judeu entrasse na casa de um gentio, de um pagão. Então ele disse: que isso, Jesus? Não, o senhor não pode, não precisa vir na minha casa. Eu sou um homem que tem autoridade, eu sei como é que funciona. Se eu mando meu servo ir, ele vai. Se eu mando vir, ele vem. Eu dou ordem, vocês obedecem. Você tem toda a autoridade. Se você ordenar daqui, meu filho é curado lá. E isso deixou Jesus impressionado. Jesus disse: olha, nem em Israel encontrei uma fé como essa. Que homem humilde e que reconhecimento do poder e da autoridade de Jesus. Só para constar, o poder e a autoridade de Jesus não diminuiu, pelo contrário, aumentou. Ao vencer a morte, ele recebeu as chaves da morte e do inferno. Então Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Tinha e ainda tem muito mais hoje em dia. Um pai procurou Jesus no desespero da morte de sua filha de 12 anos. Jesus prontamente aceitou ir com ele, mas quando chegou lá, os familiares já vieram dizendo que ela estava morta. Jesus entrou com o pai e com a mãe e seus 3 discípulos dentro do quarto e mandou a menina levantar. E a menina levantou. Jesus pediu que eles não contassem aquilo para os outros, que guardassem aquele acontecido. Jesus, portanto, não realizou os sinais que realizou, as curas que ele fez, com o intuito de promover a si mesmo. Várias vezes Jesus insiste com as pessoas que receberam a bênção para que elas não saiam contando por aí. Jesus não tinha o interesse de que multidões e multidões viessem até ele apenas buscando cura. Jesus tinha uma missão para cumprir e ele não queria toda essa popularidade potencializada pelas curas que ele realizava. Pelo contrário, ele até impedia que os demônios revelassem quem ele era realmente. E os demônios sabiam quem ele era e dizia: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus imediatamente mandava aqueles que se calassem e os expulsava da vida daquelas pessoas. Então, é muito importante que a gente note isso. Jesus, diferente de muitos líderes de hoje em dia, não usa o poder, não usa a sua capacidade de curar para promover a sua popularidade, para atrair mais pessoas. Jesus tinha um ministério para realizar e naquele momento era mais importante que as pessoas não soubessem de fato quem ele era e nem viessem atrás das suas curas tão somente. Jesus queria fazer discípulos e ensiná-los a fazer a vontade do Pai. Isso é muito importante e distinto do tipo de ministérios que nós temos hoje, que é baseado sim na autopromoção, na popularidade, em todo um bairrismo, uma pessoa querendo exaltar a si mesmo. Jesus é bastante diferente, eu penso que a gente deve seguir sim o exemplo dele, ok? O mais importante nessa lição de hoje é notar como que Jesus consegue acabar com o sofrimento. Todas as pessoas que confiaram nele encontraram cura para sua dor e paz para sua alma. Se as pessoas ousaram ir até Jesus, elas foram agraciadas. Por outro lado, as pessoas que não ousaram ir, que não acreditaram, que ficaram em casa, essas não receberam nada. Vir até Jesus, colocar fé em Jesus o suficiente para você trazer a ele as suas demandas, por mais bobas ou por mais simples que elas sejam, é sempre uma boa ideia. Por quê? Porque Jesus se compadece das nossas dores. Foi isso que o trouxe do céu e o fez se encarnar e se tornar uma pessoa aqui na terra. Foi a compaixão e a misericórdia. Não pense você que as suas dores, as suas lutas, as suas crises não importam para Jesus. Importam tanto que ele se encarnou para vir te ajudar com isso.
Não pense que você vale tão pouco que Jesus não se importaria com as coisas que você está passando. Ele se importa. Apresente a Ele as suas dores, até uma dor de cabeça. Queira apresentar a Jesus, porque as pessoas que ousaram fazer isso nas histórias que nós vimos nessa semana foram agraciadas e foram abençoadas. Os discípulos de Jesus testemunharam essas curas. É por isso que nós estamos lendo nas nossas Bíblias. Eles viram, eles contaram uns pelos outros e finalmente isso foi registrado como prova de que fato aconteceram. E agora, como eles, você também está testemunhando que Jesus é poderoso para curar. O mesmo Jesus que curou no passado continua curando no presente. Até as curas que acontecem através da medicina são sim uma manifestação da graça de Deus que nos deu a sabedoria para poder lidar com as doenças, sabedoria que as pessoas não tinham naquela época. Jesus continua curando os doentes e você pode experimentar nele o fim do seu sofrimento, se você buscar nele. O texto que você ficou de decorar essa semana, Mateus capítulo 5,36. Por favor, tome nota, Mateus 5,36, porque foi escrito errado na sua apostila. Não tenha medo, apenas creia. Olha, a fé é o contrário do medo, o medo é o contrário da fé. Quando você tem medo, você acredita que algo mal vai acontecer ou que algo bom não vai acontecer. Quando você tem fé, você acredita que algo bom vai lhe acontecer, que Deus está olhando por você. É uma dica de Jesus. Não tenha medo, apenas creia. Em algumas versões, não temas, crê somente. E essa é a dica de Jesus para você essa semana. Decore esse versículo quando você estiver passando por dificuldades. Lembre-se dele e diga a si mesmo, não tenha medo, apenas creia. Você recebeu uma tarefa nessa semana. E a tarefa é fazer uma lista com os seus sofrimentos e apresentá-los a Jesus durante a semana, orando a Ele, pedindo a sua intervenção e exercendo confiança no seu poder e na sua autoridade, bem como na sua misericórdia. A tarefa número 2 é abrir o seu coração para quem está sofrendo na sua volta. Se vir uma notícia triste no jornal, não ouça e simplesmente deixe para lá. Aprenda a parar, ouvir e orar, sentir compaixão por aquela pessoa, pela situação que as pessoas estão envolvidas e perceber a tristeza delas, né? Se você perceber alguém triste à sua volta, ore com essa pessoa, tenha coragem de manifestar misericórdia como Jesus manifestou e ore para que Deus cure com fé, porque Jesus Cristo continua curando. Se você encontrar alguém doente, leve a dor dessa pessoa a Jesus. Ainda ontem eu fui num evento cultural e no final desse evento eu vi um amigo meu no meio de todo mundo colocando as mãos nas costas de um homem e orando por ele. Ele não fez alarde, ele não quis aparecer, ele orou assim um pouco baixo para as pessoas não perceberem, mas ele ousou colocar a mão na fonte da dor e orar para Jesus curar. Nós devemos fazer mais isso. Quem sabe Jesus nos cura através de nós. Olha, quem sabe, nós sabemos que Ele cura. Eu espero que você leve muito a sério isso que você está aprendendo e comece a trazer a Jesus as suas dores e os seus sofrimentos, bem como as dores e os sofrimentos de outras pessoas, porque Jesus Cristo nos enviou a orar pelos enfermos, a expulsar os demônios e a proclamar o seu reino. O reino de Deus se manifesta cada vez que nós temos coragem de agir em nome de Jesus. Eu quero que você experimente isso para você mesmo e quero que você também comece a fazer isso em relação aos outros. Que você tenha uma semana abençoada e que Jesus manifeste a graça e a misericórdia dele na sua vida. A gente se vê. Até!